Se você não quer procrastinar, prioriza, faz o contrário, coloca suas atividades mais prazerosas no começo do dia. Se você tem um desafio muito grande, pouca habilidade, aloque o tempo em sessões para você desenvolver essas habilidades e aí sim, desenvolver aquela tarefa. Se é uma tarefa que é muito simples para você e não tem envolvimento, é irrelevante, faça com que ela seja mais desafiadora, tente fazer com que ela seja realizada num curto prazo de tempo, mais do que você jamais imaginou, e aí você vai conseguir realizá-la logo. E deixe as atividades que são menos procrastinadas comumente ao longo do seu dia. Seu dia fica mais gostoso, fica mais prazeroso. Que querendo ou não, a gente sabe que as Faz pessoas, sentido. elas mudam quando a coisa aperta, né? Quando Aperta. Aham. precisa. Sim. Isso é verdade. Eu acho que aconteceu muito disso com problemas na minha vida. Eu não sei, não sei se, se é realmente verdade, se isso é um fato. Mas Uhum. as dificuldades me fizeram Sim. melhorar. As dificuldades, sim. E, por exemplo, quando meu Coloca pai desafios. faleceu, Desafios. desafios, pronto, desafios, Que isso, é uma parada desafios. muito, muito intensa para que você nunca experienciou e você tem que lidar. Uhum, isso, exatamente. Seria exatamente isso. Sim, Acho sim. que essas coisas me fizeram meio que me forçaram a amadurecer, sabe? Mas também é muito de uma questão de futuro, do que você quer no futuro. Eu sempre quis, sabe, desenvolver algo, fazer algo novo, criar e tal. Uhum. Só que eu sempre quis. Aí a gente já entra no nosso assunto, que é o da procrastinação. Que Sim. eu sempre quis muito. Mas quando eu criei, mudou a chave de que eu só conseguiria realizar aquilo depois que eu fizesse mais e planejasse menos, eu acho que, não sei, engraçado isso, né? Eu vejo que você fala muito dessa parte do. Você sempre foi um cara de planejar, né? Sempre Uhum. gostou de planejar, de estruturar. Sonhar. Hum. Eu não sei se o sonho está diretamente relacionado ao planejamento, porque o Uhum. planejamento, para mim, também é uma forma de execução. Ela é execução, você já falou até uma vez, quando você põe todo o seu. Não sei se foi você ou foi o outro Vitor, eu só falo com o Vitor nas minhas Uhum. gravações. Meu filtro é Victor, tem que ser com C, tá? Senão não fala. É, é. Você coloca todo o seu esforço intelectual ali, sabe? Num Uhum. papel, no momento. Então você está agindo por conta do seu cérebro. E aí Uhum. depois, quando você fala da parte da ação em si, é a execução do planejamento, né? Isso. O passo 2 da ação. Ó. Passo 1 é planejar e é uma ação. Passo 2 é executar. E aí você sempre trouxe que agir fez muita diferença na sua vida, né? De Sim. alcançar o resultado. E Uhum. por que a gente não age normalmente? Tipo, peguei um planejamento, estruturei aquilo ali, tá muito bem elaborado, né, intelectualmente, desenvolvido, mas na hora de aplicar, dá tudo errado. O que você acha Porque é que mais foi difícil. a chave ali? Qual foi a virada? Executar é mais difícil do que planejar. Isso é fato. Você Uhum. consegue planejar tudo na sua cabeça, você consegue planejar tudo mentalmente falando. Ou até no papel mesmo. Você consegue planejar, faz ali, tira um tempo para fazer aquilo. É até gostoso você planejar as coisas. Assim, você fica pensando lá no futuro, como as coisas vão ser, e você faz esse movimento de pensar lá na frente. Isso é legal. Mas quando você faz o movimento para executar o dia a dia, porque o planejar você faz um curto espaço de tempo. O executar tem que ser dia a dia, na hora que você está feliz, na hora que você quer falar sobre aquilo, na hora que você não quer falar sobre aquilo, na hora que você quer fazer aquilo, na hora que você não quer fazer aquilo. Esse é o executar. É uma ação, às vezes, que diária que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo do seu planejamento. E te tira da zona de conforto, né? É mais difícil você executar. Não é fácil você executar. É verdade. Você entra em conflito com você mesmo, eu acho, às vezes, quando você Sim. precisa executar e você não quer executar. E aí Quando vem você planeja, daquela parte de valores, né, que a gente conversou até, da ação, de um valor estar alinhado com o outro, e aí começa a dar conflito.
Mas, Sim. assim, você teve essa virada da chave de executar, de que a ação era necessária, mas não é isso que mudou. Você passou a agir mais. Isso foi uma consequência, talvez, da noção de finitude. A gente sempre teve Ah, isso muito mais definido, né? E você, assim, pô, o tempo é X e a gente tem X para resolver aqui. uhum. E eu e você somos Sim. ansiosos pra caramba, uma coisa que Sim, ajudou sim, muito. sim. E falou, "Não, tá acabando o tempo, tá acabando o tempo, temos que realizar." Foi meio, eu vejo assim, não sei como é que você vê. Não, eu acho que está alinhado com a procrastinação. E a procrastinação é algo que na minha vida eu não me fez ser uma pessoa pior, não me deixou uma pessoa pior, não me deixou uma pessoa melhor, apenas me deixou, digamos assim. Eu nunca, a procrastinação me fez ficar estagnado. E depois de muito tempo estagnado, Ó, eu vou dar sem só a... um parênteses. Muito Hum. tempo quanto, Xavier? Se você tem 24 anos, depois de 6 meses estagnado, eu resolvi dar Não, mas é porque é isso que 3 meses estagnado, eu resolvi minhas é, é, férias. a- Passei minhas férias estagnado. Não, mas é um pouco assim, é um pouco assim. Isso, inclusive, minha psicóloga fala bastante. Isso. Ela fala, Vitor, mas não é assim e tal, não é não precisa ser essa ansiedade toda, você só tem 20 e poucos anos. Mas é engraçado, é isso mesmo, fato. Mas assim, depois de muito tempo estagnado, é, sem o resultado que eu queria, eu vi que a procrastinação apenas me deixou aonde eu estava no momento em que eu decidi começar. Ela não me evoluiu, eu não cresci, sabe, com o meu planejamento, com o que eu queria fazer. O meu objetivo no futuro, ele não estava... Talvez ele Chega, esteja um pouco mais distante, porque quanto mais a gente vai envelhecendo, mais coisas a gente precisa fazer, mais a gente precisa é, é, executar, sim. executar, né, com relação a trabalho, com relação a estudo também, porque sair da E, faculdade precisa e estudar como é que você sempre. se sentiu? Como é que você se sentiu quando você viu que o que você tinha lá planejado e aí chegou no momento e, nossa, tá mais pra frente ainda do que eu planejei? Qual foi o sentimento que você teve naquele momento? Eu sou uma pessoa muito criativa. Uhum. Então, uma das coisas que a procrastinação, que ajuda a você a procrastinar, é a falta de foco. E a criatividade, para mim, me traz uma falta de foco. Porque por ser muito criativo, eu penso muito em planejamentos diferentes de vários assuntos diferentes. E aí, às vezes, o meu foco se direciona para outros tipos de planejamento, digamos assim. E eu, como essa característica minha, tenho essa dificuldade na hora de executar e de ter uma constância. Porque você precisa ter essa constância para você alcançar o objetivo. Tá tudo atrelado. E então eu acho que é isso, assim, basicamente, que me faz ainda, às vezes, eu tenho que constantemente estar me vigiando para corrigir essa rota, sabe? Não, calma. Sim. Às vezes eu tenho que abdicar de alguns planejamentos para focar no que eu estou fazendo agora. E quando você vê que procrastinou um determinado tarefa, o planejamento, o que quer que seja que você procrastinou, e você chega depois e vê que procrastinou, você sente uma espécie de frustração, de desamparo, angústia? Qual que é o sentimento que define? O momento que você vê que você sabe que procrastinou e está na estaca zero ainda, talvez na -10. Antes de criar uma consciência de que eu queria realmente alcançar o que eu queria alcançar, e isso ia ser algo que eu ia internalizar, isso é um valor meu de, sabe, correr atrás realmente, é... não, isso aí é uma coisa que eu olhava para trás e falava, caraca, que triste, é frustrante olhar para trás e ver que você não fez nada do que você se propôs a fazer. E às vezes essa frustração às vezes não, ela é com você mesmo. Porque você meio que cria um acordo ali com você de que você vai fazer aquilo, e aí passa um tempo, a sua
a sua energia para aquilo diminui, você não executa, e aí quando você olha para trás lá o seu eu do futuro olha para trás, fala, pô, O que aconteceu? O que você o que fez? aconteceu? Exatamente. Mas Então é bem frustrante. você já percebeu que a gente tem à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem uma percepção diferente do tempo? Pelo menos quando eu era Sim. criança, eu via que o tempo passava muito mais devagar do que ele passa hoje, por exemplo. Sim. Sei lá, uma viagem de 1 hora para mim parecia 3 dias dentro de um carro, se fosse uma viagem de carro ou de avião. Era muito tempo. E hoje em dia, 1 hora para mim é, meu Deus, parece 1 minuto. E à medida que a gente vai envelhecendo, parece que o tempo vai ficando cada vez mais rápido. No caso, a nossa percepção do tempo, né? Não sei se isso acontece com você. Eu acho que a gente vai tendo muitas outras atividades para fazer, o nosso foco muda completamente. Acho que, querendo ou não, quando a gente era mais novo, a gente não tinha muito essa relação com o mundo digital, esse mundo muito rápido, em que a gente tem muita notícia, a gente tem muita informação, que isso atrapalha também, acho que no foco, mas na sua pergunta, eu acho que a noção de tempo, de percepção muda realmente. Para mim, hoje, eu tenho muita coisa para fazer, me organizo para isso, faço, mas eu sinto que eu tenho feito muitas coisas. Quando eu era mais jovem, eu achava que o tempo ia ser aquilo que eu tô vivendo mesmo, tranquilo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E, não ia para frente, não caminhava, sabe? Eu acho que quando a gente tem essa percepção de que a gente está caminhando, de que a gente está evoluindo, que a gente está crescendo como pessoa, como profissional, isso é gostoso. Isso dá um você olha para trás e em vez de se frustrar, você sente orgulho de você mesmo. Pelo menos você sente orgulho de você com a sua evolução. Quando você olha o seu eu de hoje e o seu eu de antes, a sua mudança, porque essa mudança que você teve não foi uma mudança que aconteceu de uma hora para outra. Ela exige constância, ela exige foco, ela exige dias bons e dias ruins. Você acha que você evoluiu muito? Assim, você sente orgulho dessa evolução? Eu sinto que eu evoluí, mas sinto que eu não evoluí tanto quanto eu gostaria. Talvez eu quisesse Legal. estar em outro patamar, mas eu acho que a gente volta àquela nossa personalidade, sei lá, uma característica de ser Isso, ansioso, né? A gente quer o resultado isso. antes, ainda mais para quem começou muito cedo, quer mais cedo ainda. Quem tá começando mais tarde, lá pelos seus 30, 35 anos, entende já, porque já viveu. Entende que as coisas vão demorar né, 2, 3 anos para acontecer de uma forma. Começar a dar um resultado bom. E a gente, 2, 3 anos, já quer estar no Sim. do top que a gente imaginou. E quando você é mais jovem, é mais difícil lidar com isso. Pelo menos para mim, foi muito E mais difícil. eu acho que aí existe um ponto muito importante que é o ponto da tecnologia. Essa questão das informações, as redes sociais, ela tem um impacto nos jovens e esse impacto pode ser negativo dependendo do ângulo que você olhar. Eu falo nisso por quê? Porque hoje você no seu dia a dia, nas redes sociais, na televisão, mas principalmente nas redes sociais, você tem uma venda de uma vida que não é uma vida comum, na verdade é a menor parcela da sociedade que às vezes tem uma vida, às vezes de luxo, sabe, de ser famoso, Sim. de ter dinheiro, querendo ou não, tá muito atrelado a dinheiro às vezes, né? Eu vejo, por exemplo, o meu irmão sendo mais novo hoje, adolescente, quer ter Uhum. dinheiro, quer fazer não sei o quê, Caramba. sabe? É tipo Mas aí 5 eu anos falo, mais cedo que a gente, né? É, tipo, a isso. gente Ah, mas viu isso com 5 o quê? anos hoje, A gente viu o quê? Com 17, 18, 19 anos que a gente tava circulando nisso, que seu irmão hoje tá vendo, né? No caso seria não, o de... o Vinícius, ele nasceu já na era do digital. Então, ele nasceu com o digital já encruado no ser que ele é. DNA. Então, assim, não, e aí, mas aí foi o que eu perguntei pra ele. Eu falei,
Tá bom, você quer ter dinheiro, mas você Uhum. só quer ter dinheiro ou você tá fazendo algo para você ter dinheiro? Porque você só querer é, tipo, legal. E é até gostoso você pegar a rede social, você abrir o seu celular, você ficar vendo lá o carro, a casa, a roupa, sei lá, o que for que você queira ver lá na internet. Mas você está disposto a pagar o preço hoje para você conseguir ter aquilo lá no futuro? E ele só vai Só conseguir que, responder isso quando ele tiver uma maturidade de entender como é que exatamente. funciona, né? Para hoje, essa fala que eu tive não tem significado. Não faz sentido na vida dele, essa fala. Sim. Porque ele nunca precisou daquilo, sabe? Tipo, aquilo doer realmente, falar, cara, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente para conseguir alcançar aquilo. Porque hoje tá Uhum. tudo tranquilo, né? Sim. Isso é bem engraçado. Eu acho que isso é uma dor, assim, ou é um pensamento de muitos jovens hoje em dia. Essa questão de você querer ter lá na frente, de você ser muito ansioso para conseguir algo, mas você não ter essa noção de que para você conseguir lá na frente você precisa trilhar todo dia, você mesmo criar o seu caminho ali. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a sensibilidade da noção do tempo, né? A gente não vê mais aqueles momentos no dia da forma que a gente via quando era mais jovem. Fica mais batido. É justamente aí que a gente mede o nível de consciência de uma pessoa, né? Da presença dela também. Se ela vai passando o dia dela de forma automática, inconsciente, a sua noção do tempo é de que é muito mais rápido o seu dia e mais incontrolável do que quem se coloca no presente e tenta de alguma forma ter consciência e aproveitar mais o dia que está acontecendo, né? Vem um pouco da gratidão. Tem uma parcela aí da Sim, gratidão nessa parte. Mas vem da parte da mas consciência, principalmente do tempo, né? Do presente, do momento. E a gente, como a gente estava conversando, das pessoas de 30, 40 anos, quando chegam nessa idade, veem que precisam de mais tempo para poder realizar o que estava pensando. O que era antes um desejo, aquele sonho, realmente um sonho, que parece que é alimentado, quando você vai querer executar ele, você vê que está faltando tempo, parece. E aí você quer criar tempo. Só que a gente já estudou aí uma vez na vida que nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Essa é a lei de Lavoisier. Então você não exato. vai conseguir criar tempo. A gente não cria tempo. A gente nunca conseguiu criar tempo. A única coisa que a gente consegue fazer com o tempo é usar ele de uma forma melhor. O que a gente chama de produtividade. E infelizmente hoje é uma palavra que está sendo demonizada, né? Produtividade, eu tenho que ser produtivo, produtivo, produtivo. Isso está estressando mais as pessoas do que de fato trazendo o real significado da palavra produtividade, que é o uso do seu tempo de uma forma mais inteligente, para você realizar aquilo que você quer, sem que chegue no final do dia e você fala, nossa, eu não consegui fazer nada, ou chegue daqui 10 anos, nossa, eu só tenho mais 20 anos para conseguir aquilo que eu quero, eu não vou conseguir, não vai dar tempo. Eu acho que lembra quando a gente conversou aquele dia sobre sonho e o que você quer alcançar? Sim. Eu acho que você tem que ter esse autoconhecimento do que você quer no futuro para você saber o que você tem que fazer hoje. E quando você tem essa consciência do que você quer no futuro, para você saber o que você tem que fazer hoje, se você não fizer, você vai chegar no futuro e você vai se frustrar. Se você fizer, você vai se sentir bem porque você fez. E você vai aprender com isso. E a experiência te traz um olhar diferente da vida. Uma pessoa com 10 anos, uma pessoa com 15, uma com 20, uma com 30, uma com 40, uma com 50, 60, elas vão ter visões de vidas diferentes porque elas criaram uma bagagem, um aprendizado, errando, acertando, que proporcionam a ela essa capacidade de ter uma visão diferente da vida. E quando você deixa de. Quando você tem um objetivo, se o seu objetivo for, eu quero, sei lá, eu não quero fazer nada. Pronto, eu não quero fazer nada. Eu quero ficar sem fazer nada e esse é o meu objetivo.
Ficar sem fazer nada durante muito tempo, você vai alcançar seu objetivo lá na frente. Beleza, é para você. Você está sendo produtivo para o seu objetivo. A grande questão é você ser produtivo para o que você quer fazer. Se você quiser ser, se você quer lá na frente ter um bom emprego, ter um bom cargo, não sei, muitas pessoas querem isso. Você precisa abdicar de algumas coisas no seu dia a dia. E às vezes não é nem abdicar, é você aproveitar esse caminho, né? Então você aproveita esse caminho para chegar lá na frente e você conquistar ser quem você quer ser lá na frente. Você precisa estudar, você precisa, às vezes, deixar de fazer algo que você gosta. E acho que, sabe uma coisa doida? É que às vezes tem muito essa questão desse movimento da zona de conforto. Por exemplo, quando você é criança, você que gosta de ver desenho, gosta de brincar. Quando você está na adolescência, você gosta de sair com os amigos. Você gosta de, sei lá, começar a ir para uma festa, encontrar os amigos. Tá. Isso é a minha experiência, né? Quando você tá um pouco mais velho, você começa a trabalhar, você começa a entrar numa outra realidade profissional. E essas transições, esses movimentos que você precisa fazer, são movimentos que você se tira da zona de conforto. E quando você se tira da zona de conforto para você realizar aquilo lá, esse é o momento onde você cria uma maturidade, onde você cria uma experiência, onde você quebra uma casca para você se desenvolver mais. Não sei nem se fugiu muito aí do assunto, mas é porque... Não, tá tranquilo. Interessante. É isso. Não, exatamente. E quando você sai. Acho que a diferença tá na zona de conforto é quando você tenta pegar um caminho diferente lá atrás. Às vezes você só vai pegar um caminho que é um pouquinho mais para esquerda, um pouquinho mais para direita, mas esse pouquinho mais para esquerda, um pouquinho mais para direita, não é o caminho que você quer chegar. Pode parecer que é só um pequeno desvio, no caso representado pela sua zona de conforto, mas daqui 10, 20 anos ela vai ter um resultado assustador na sua vida. E é uma decisão lá atrás que você tomou de tomar um pouquinho para a direita e tomar um pouquinho para a esquerda. Que às vezes é deixar o tempo passar, não quero tomar conta do meu tempo, do meu controle de tempo. Lá na frente eu resolvo. Talvez possa ser aí sua leve virada para a direita. Ou, não vou buscar me conhecer, uma hora eu vou me conhecer, uma hora algo vai vir à tona e eu vou identificar exatamente o que é e aí minha vida vai se resolver. Pegar um pouquinho mais para a esquerda. E 20, 30 anos depois, esse achismo não chega. Porque o que você falou de abdicar, né? Não é necessariamente abdicar, é que se você quer um objetivo definido, você precisa seguir o caminho daquele objetivo. Obviamente, tem vários caminhos para chegar àquele objetivo, mas existe um mínimo caminho viável, né? Vamos trazer os negócios para a vida. Um caminho viável que vai fazer com que você chegue lá. Se você for alternando muito esse caminho, vai ser outro lugar que você vai chegar. E eu acho que a gente passa muito tempo pensando em coisas do passado que a gente não pode mudar, ou com preocupações de coisas que a gente não tem controle do que vai acontecer. E aí o tempo vai passando, passa um mês, passa 2 meses, e a gente continua nesse tipo de pensamento, pensando no passado, e aí o mês que passou, que você não realizou nada, você já começa a pensar nesse mês de que não fez nada. E se preocupar com o mês que vai vir, se você vai fazer algo diferente. Ao invés de focar simplesmente no agora, no dia. Você só tem um único momento em que você pode fazer a diferença na sua vida, que é quando você está acordado, executando as ações do seu dia. É só ali que existe o diferencial da sua vida, naquela janela temporal de 24 horas. Fora disso, nada acontece. Vai ser especulação, vai ser passado, o que vai te deixar deprimido, ou vai ser o futuro, que você não consegue prever, ou seja, nós ansiosos sabemos muito bem disso, que você não consegue prever o futuro, e isso te coloca no estado de ansiedade. E aí você viver os dois é viver no inferno praticamente, porque você não vai conseguir colocar as suas tarefas do dia em ordem, não vai acontecer. E quando a gente exerce essa influência no aqui e agora, tem um psicólogo húngaro que chama Mihaly Csikszentmihalyi, é um psicólogo húngaro. E ele que é o criador do termo fluxo, ele fala que suas atividades do seu dia
elas têm que propor um certo desafio para você, porque elas, se elas não forem suficientemente desafiadoras, elas vão te causar tédio. E aí você vai colocar como uma tarefa que não te importa, lá atrás. E você nunca vai realizar. Mas se for uma tarefa muito difícil, ela pode te frustrar, se você tiver poucas habilidades, né? Ela pode te frustrar e você fica paralisado. Então tem que ser uma tarefa que te dê desafio suficiente para que você sinta aquela energia de, nossa, é um desafio, e você equilibre suas habilidades nesse desafio, a ponto de você conseguir executar e te trazer um estado de fluxo, um estado de concentração, de foco, de atenção plena. Você me perguntou no início o que me fez girar a chave. E quando sua última fala, me veio à mente algo que a gente, acho que vai falar todo o vídeo, toda vez que a gente conversar, a gente vai falar disso. Você já sabia o que é? É autoconhecimento. Foi no momento em que eu parei para refletir sobre algumas atitudes minhas. Uhum. Quando eu parei para refletir sobre atitudes, sobre o aqui e o agora, sobre o que eu estou fazendo no aqui e no agora, foi aí que eu vi que se eu não fizer no aqui e no agora, não vai ser amanhã, não vai ser ontem que eu vou fazer, sabe? Tem que ser agora. E a organização, eu te pergunto também, ela ajuda muito nesse processo de evitar a procrastinação, né? Porque a organização, ela te dá uma clareza maior, assim, à sua volta, uma clareza mental. E ela ajuda também a você evitar a procrastinação, né? Evitar esse adiamento do que você precisa fazer para fazer algo que te conforta no momento, Sabe qual é uma digamos boa assim. estratégia para você diminuir a procrastinação do que você vem realizando? Primeiro, entender que existem dois tipos de tarefas na nossa vida. Vou ser bem simplista para a gente poder definir, para encaixar, né? Qual tarefa pertence àquilo que eu estou pensando. Nós temos tarefas muito difíceis na nossa vida. E por ter essa dificuldade, a gente adia. A gente não quer enfrentar isso porque é muito difícil. Por exemplo, quando a gente quer pedir um aumento, quando a gente quer trocar de carreira, quando a gente quer ter uma conversa decisiva com alguém, isso é uma tarefa muito difícil. É uma responsabilidade, a gente talvez tenha que executar e a gente deixa passar. E as outras tarefas que a gente tem na nossa vida são aquelas fáceis demais. Pagar conta, levar fulano em algum lugar, aquelas responsabilidades que a gente tem que fazer, obrigatoriamente, mas que são bem fáceis. Só que essas fáceis, muitas vezes, elas começam a virar um bololô, uma bola de neve gigante que explode na sua cara. Por quê? Dessas duas tarefas, a gente vai adiar o máximo possível, ou por serem fáceis demais ou por serem difíceis demais. Essa é como funciona o procrastinador. Essas tarefas, elas começam a se tornar como se fossem bombas relógio na nossa vida. Elas vão explodir. Acredite, quando você deixa de pagar aquela conta, que é fácil demais, você não se organiza, não aloca um tempo para aquilo, vai chegar a data do vencimento ou, quiçá, depois do vencimento, e você vai ver aquilo e ela vai explodir na sua cara, de fato, porque você não se organizou o suficiente para ver, poxa, eu precisava ter pago aquela conta. Ou aquela conversa decisiva que você adiou tanto por ser tão difícil, uma hora vai chegar ao nível de uma discussão, vai chegar ao nível de insatisfação no trabalho, e não precisava ter sido dessa forma. Se você consegue alocar tempos, o que é uma alocação de tempo? É você restringir todos o momento para realizar aquela tarefa, onde você tem um maior foco, uma atenção plena àquela atividade. E você define o início e o final daquela tarefa. Não vai definir uma tarefa de 6 horas. Vou iniciar 1 hora, vou terminar às 8 da noite. Não existe isso. 30 minutos, 1 hora, 40 minutos. Seja realista. Precisamos ser realistas na hora de organizar. Porque quando a gente começa a organizar, a gente começa errando. A gente faz uma lista de tarefas de 50 itens, né, para realizar no dia seguinte, realiza meio, e aí já começa a ficar chateado, que não faz nada, que não consegue se organizar, mas o problema não está na organização, está em como você encarou as atividades que você vai realizar. Alocou o tempo, agora você vai realizar
a tarefa baseando naquilo que eu falei, na dificuldade, no desafio e na habilidade. Se você não tem habilidade para aquele desafio específico, separa um tempo para que você possa desenvolver a habilidade pouco a pouco e resolver o desafio. Se você tem habilidade demais para resolver aquele desafio, que pode te dar um tédio, desafie a tarefa em si. Faça com que ela seja realizada no menor tempo possível que você conseguir. Se desafie mesmo. E aí você vai fazer com que aquela tarefa seja realizada logo. E quando você está alocando tempo das suas tarefas, uma dica que eu dou é comece o dia com aquela atividade que você está procrastinando. Ao longo do dia, nossa energia diminui, nossa capacidade de decisão diminui, nossa energia para tudo diminui. E se você deixar para o final aquilo que você vem adiando, obviamente você não vai realizar, porque você já vai estar sem energia e você vai procrastinar mais um dia. Realize ela no começo. Começar o dia com tarefas fáceis é batata para você procrastinar. Você vai realizar um monte de tarefinha gostosa de fazer, vai ficar lá o dia inteiro fazendo essas tarefas e a tarefa que tinha que ser realizada não vai ser realizada. Então inverte isso. Faz a lógica inversa disso. Coloca as coisas que você precisa, que você procrastina primeiro e aquilo depois você tem facilidade ao longo do seu dia, distribuídos. Porque outra coisa acontece nisso. O seu dia fica mais prazeroso também. Você já matou aquele leão lá no início do dia e agora vem trabalhando naquilo que você gosta, naquilo que te dá uma certa felicidade. Não, é isso mesmo. E aproveitar o momento que você está fazendo. Porque às vezes a gente faz, fica com aquele sentimento de acabar logo, ou não quero estar fazendo isso, e enquanto está fazendo, fica pensando nisso. Que coisa chata, ou sei lá, o que passar na cabeça aí de cada um. É, cara, é tão legal você olhar para sua obra que você fez, falar, caramba, eu fiz, eu realizei, eu concluí, fui eu que fiz isso. Quando você tem um trabalho para fazer, algo que é trabalhoso, e você realiza aquilo, e você mesmo realizou, você tem esse sentimento de um sentimento de gratidão, como você falou até há pouco, com você mesmo, para aquilo com que você está entregando, para aquilo com que você está fazendo. E muitas vezes, muitas atividades, elas têm um significado maior do que a gente consegue enxergar. Por exemplo, às vezes no trabalho eu falo, pô, eu tenho que fazer isso aqui. Mas quando eu busco um significado naquilo que eu estou fazendo, eu vejo um propósito maior naquilo, tanto para mim quanto para quem eu estou fazendo aquilo, ou é, como aquilo me deixa bem, sabe? Em estar fazendo aquilo, em entregar aquilo, em concluir aquilo. Então, aproveitar esse processo e não ficar pensando, porque também é ficar pensando lá na frente. Volta a pensar aqui no agora. O pensar lá na frente é, pô, que horas eu vou acabar isso aqui? Que horas eu vou fazer outra coisa? E pensar assim é só você tá se enganando mentalmente enquanto você acha que tá fazendo bem alguma coisa, né? É porque eu acho, assim, eu vejo que ainda tem tarefas que são difíceis, são fáceis, digamos, e difíceis também, mas que são responsabilidades inerentes à idade que você está vivendo e à situação que você vive. Tem coisa, Exatamente. assim, eu não. Tem coisa que é de fato chata se você vê num contexto de responsabilidades. Mas como você disse, se você tem uma visão diferente daquilo, um exemplo que eu posso dar é o aluguel. Ninguém gosta de pagar aluguel. Fala que é um dinheiro que está sendo jogado fora, que é dinheiro desperdiçado, que está caro, que está isso, que está aquilo. Eu vejo muitas pessoas reclamando de aluguel. E se eu pensar que o aluguel é a forma de eu exercer uma gratidão por todo o conforto que eu tive ao longo do mês e de tudo que eu pude exercer e produzir ao longo desse mês naquele aluguel. É um exemplo de uma atividade, pagar a conta, né? E aí você vai pagar a conta com outra mentalidade de gratidão, e aquilo começa a se tornar mais prazeroso. E se a gente tem tarefas que são muito difíceis e tem pouca habilidade para resolver essas tarefas, a gente começa a ficar ansioso. É natural. E como é que eu vou resolver essa tarefa então?
com a alocação de tempo, se você divide essa tarefa em sessões, em que você consegue definir sessões para aprimorar suas habilidades e sessões para realizar a atividade em pequenos pontos, sua ansiedade diminui e a tarefa começa a ser realizada. Logo, no final, você vai ter um sentimento de conclusão muito maior do que simplesmente você pegar a atividade, tentar fazê-la do jeito e das habilidades que você tem, só por concluir, só por finalizar. Muito legal isso que você falou. Isso realmente é muito legal, porque é muito tá no ponto de vista, né? Tá no ângulo, como você enxerga as situações. E tem muito da questão do mindset também, né? Aquela questão de como você funciona mentalmente, como o seu fluxo mental, ele tá, às vezes, focado em alguma coisa. E aí a gente vai ligando alguns pontos aqui de outras conversas. Muito tem relação com hábito também, eu acho. Sabe por quê? Porque a gente, às vezes, tem um hábito de quando surge alguma coisa para fazer, às vezes a gente cria um hábito de reclamar daquilo, de achar que aquilo já é ruim e aquilo já entra na sua cabeça como aquilo sendo algo que vai te incomodar, que vai, sabe, você não vai ter tempo para fazer aquilo, ou você não gosta de fazer aquilo. Calma, não, as coisas não são assim, né? Não é sempre assim que as coisas funcionam. E quando você busca um foco, você tira de foco aquele seu pensamento só naquilo, ou aquelas suas crenças limitantes que você precisa percebê-las em si mesmo para poder atingi-las e melhorá-las, e você vê um foco diferente. Então o foco não é mais aquilo, é mais uma atividade que com todos os significados que ela já carrega, digamos assim, que é o pagar a conta. Eu estou pensando no pagar a conta, que eu achei um exemplo muito legal, porque aquilo já tem um preconceito ali através do pagar a conta, de ser uma coisa ruim e tudo mais. E às vezes você até procrastina o pagar a conta, né? Você, às vezes, você tira um compromisso que você tem de pagar uma conta por procrastinar, por não gostar, por se incomodar, paga juros em cima daquilo que você não cumpriu corretamente, para você ter um momentozinho ali de tipo, não vou pensar nisso agora. Acho que também essa questão da procrastinação tem muito disso, de você, pelo menos eu sempre pensei assim, às vezes, de você não pensar no que precisa ser feito. Você muda o seu foco para aquilo que você fica mais fácil para você no momento, está mais fácil para você no momento, e você muda o seu pensamento. E aí, quando você muda o seu pensamento, você esquece daquilo. Só que aquilo ali, ele não vai embora. Ele fica ali e uma hora ele volta, né? E aí, quando você E tá, faz isso. isso, você montou uma bomba relógio. E a gente tem várias dessas Sim. na nossa vida. Várias bombinhas Exatamente, relógio que uma exatamente. hora explode. E aí a vida começa a ficar Você, assim, cheia de você bombas arma ali a explodindo. bomba relógio, né? Você mesmo se arma uma bomba relógio para si mesmo, né? Engraçado isso, né? Realmente. E sucessivas vezes isso acontecendo, porque é um ciclo, né? Se você não toma consciência do como você tem agido em todos os aspectos, inclusive pagar uma conta, isso é um ciclo, seu cérebro só sabe se comportar daquela maneira, e se você não tem atenção de como você está se comportando e intervém nesse comportamento, não vai ter diferença daqui para frente. Daqui até o fim da sua vida vai ser exatamente do jeito que você tem realizado se você não fizer alguma coisa de diferente, nem que seja o pensamento por trás disso. Tem uma lenda que diz, os romanos eles têm uma expressão que chama memento mori, lembre-se de que você é mortal. E os generais que chegavam das guerras, eles tinham um vassalo, né? Sempre vinha alguém com eles e sussurrava essa frase no ouvido deles, para que os generais ficassem de certa forma mais humildes e lembrassem que ele é mortal e que aquela vitória não necessariamente significa o fim de tudo. Ainda tem mais coisa a ser feito. E é finito o tempo que a gente tem aqui. Lembre-se de que você é mortal. E se procrastinar
é um hábito seu, o que que você está querendo com esse hábito, né? Qual é a sua Roma, o seu destino final, se você vem procrastinando esse seu destino final? O Clóvis de Barros Filho sempre fala sobre a potência de agir. E a potência de agir é a energia que você tem para realizar uma atividade. E quando você, como você muito bem colocou, gasta, digamos, entre aspas, né, gasta energia com atividades em que você que não vão te levar para algo, que não vão, que só te trazem um conforto momentâneo. Essa sua energia talvez não esteja sendo muito bem gasta, né? Você tem uma energia consigo, essa energia é finita, inclusive, como você falou aí a questão do tempo. Essa energia acaba. Muitas vezes, tem até uns gráficos que falam que é até engraçado, né? Quando você é jovem, você tem muito tempo. Não sei se você já viu esse. Quando você é jovem, você tem muito tempo, pouco dinheiro. Isso, Quando você está na meia idade, você tem pouco tempo, muito dinheiro. E isso. quando você está mais velho, você tem pouco tempo, muito dinheiro, né? Um negócio assim. E pouca energia. É um negócio Isso. assim, né? É algo assim. Quando você é jovem, você tem muita energia, pouco dinheiro e muito tempo. Quando você consegue É a meia-idade, é muita energia, pouco tempo e muito dinheiro. E depois você tem pouca energia, muito tempo e muito dinheiro. isso. Então, a gente precisa ter essa consciência de que a vida é fluida. A gente não vai estar aqui para sempre. A gente sabe, nós somos seres onde a gente vai envelhecer, onde a gente vai mudar o nosso foco às vezes da nossa vida. Mas é aquela coisa de que o que a gente faz hoje influencia lá na frente. Isso é longo prazo, isso é uma coisa que a gente não é ensinado na faculdade, no colégio, muitas vezes pelos pais. A ansiedade causa isso. É o que você faz hoje vai respingar na sua vida lá na frente e vai respingar em outras áreas da sua vida. Então, gastar energia hoje com situações boas, com coisas boas que você precisa fazer, é muito legal que você precisa fazer. Porque a sua potência de agir nem sempre vai estar boa. Você nem sempre vai estar com energia lá no alto para fazer as coisas. Na verdade, quando você. Aí falta a questão do planejamento. Quando você se planeja para fazer algo, pelo menos para mim é assim, eu sinto a energia muito legal. Mas aí, aquela energia do foco naquela situação específica, com o decorrer dos dias, ela vai diminuindo. Uhum. Então você precisa se retroalimentar essa energia, recarregar as baterias para você focar naquilo. Mas são Você conceitos aí muito tem loucos. alguma sugestão de como que a gente recarrega essas baterias? Você A bateria, recarrega essas. a bateria, a energia dessas ações específicas. Que, No dia a dia, a gente isso. precisa fazer coisas que nos agradam, coisas que não nos agradam, e aproveitar esse caminho quando você gira essa chave é muito bom, mas você tem que ser, é que eu não queria colocar essa palavra de produtivo, mas quando você entrega o que você se propõe a entregar, você pode se dar ao luxo, que não, sabe, não é isso, não é essa questão, tem um outro significado por trás. Mas, por exemplo, você tem que descansar, você tem que fazer outras coisas que você distrai a sua mente, você tem que fazer coisas que você se sinta relaxado, sinta tranquilo em fazer, porque isso vai vai recarregar suas baterias, né? Às vezes o pessoal fala que vai viajar para recarregar as baterias. Pô, basicamente quando você viaja, você está indo para um local onde você não tem muita coisa para fazer, não tem muita preocupação, aonde você só está aproveitando ali uma vista legal, um local legal, sem fazer coisas que talvez sejam de obrigações, sabe? Sim. Mas Você isso assim, não desconecta, sei. né, da rotina Isso, isso. para
Não da rotina, porque às vezes pode ser uma rotina você tirar momentos do seu dia para relaxar. É uma rotina sua, né? Eu tiro um momento do meu dia para fazer um esporte, eu tiro um momento do meu dia para meditar. Eu tenho uma rotina de meditar. É a rotina do trabalho em específico, né? Talvez. E faz muito bem, né? Esses dias eu estava parado, quarentena, e estava sem fazer as atividades físicas, parei por um tempo. No início estava até fazendo mais, depois parei e agora estou voltando. Caramba, a sensação boa que aquilo me trouxe de ter feito a atividade, de tanto ter feito a atividade, ter concluído uma coisa que eu estava parado, quanto a sensação que a atividade física me trouxe depois de ter feito ela, me deixou, sabe, energizado, me deixou recarregado. Não, agora vamos fazer outras coisas e tal. A gente pode encontrar isso em várias formas, né? Lendo um Sim. livro, estudando, ou A assistindo parte televisão. mais difícil é o primeiro passo, né? É sempre o primeiro E sabe, aquela. quando você... Não, só falar uma coisa, desculpa. Mas é quando você faz algo, quando você descansa, quando você faz algo, por exemplo, uma atividade física, assistir um filme, depois que você concluiu o que você tinha que concluir, pô, isso é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso você fazer aquilo se você concluiu as suas responsabilidades do que se você não concluiu, sabe? A sensação de completude, né? De Isso. tarefas realizadas. Como eu posso definir esse sentimento? Definir de fato. Assim, um sentimento que define satisfação, né? Gratidão, satisfação, gratidão. Gratidão, satisfação, Realização. realização, porque mas isso é interessante, que é quando você encontra esses sentimentos no seu dia a dia. Uhum. Porque você só vai, às vezes, pensa que você vai se realizar quando você, sei lá, faz algo grandioso, né? Quando você, sei lá, compra um carro, quando você consegue viajar para onde você queria viajar. Claro, isso são boas realizações. Mas quando você, durante um dia só, olha para trás no final do dia, conseguiu concluir as atividades, e agora você está meio que no seu momento de descanso, é muito mais legal, é muito mais gratificante, sabe? E é mais gratificante, na minha visão, eu me sinto muito mais gratificado quando eu vejo nas minhas anotações do mês, por exemplo, como foi cada dia, cada semana, como eu cheguei no final desse mês, o que que eu realizei. É como se eu intensificasse aqueles momentos pequenos que eu tive ao longo do meu mês, num dia só, que é no final do meu mês, e eu vejo, caramba, que legal, eu avancei em vários aspectos, eu não fiz alguns, é normal, mas eu me comprometi a fazer algumas coisas ali que estavam listadas, que eu vinha anotando, e volta de novo a sensação de gratificação, porque às vezes não pode ser tão grande como você está dando exemplo, um carro, uma casa, uma viagem, um status diferentes, né? Se resume a um status. Às vezes são pequenas coisinhas no seu dia, são os pequenos passos e eles fazem bem também. Porque às vezes você acha que não está fazendo nada quando você não tem essa visão do todo, essa visão da mudança do status como um todo. Da casa, da viagem, do carro, da família, do que quer que seja visivelmente aplicável. E às vezes são transformações pequenas dentro de você, realizações pequenas dentro de você, que você não percebe. E suprime, porque sua memória não te traz à tona. Você não tem memória suficiente para saber o que você fez no início do mês, numa terça-feira, na manhã. E você suprime, às vezes, algo que você realizou no final desse mês, achando que não fez nada. Exatamente. E da questão de dizer não. Você conseguir ter esse foco para você dizer não para situações, porque aparecem, né? Durante o dia aparecem outras coisas para fazer, outras situações que a gente não espera que vão tirar o nosso foco ali do que a gente precisa fazer, né? Você diz de tarefas que surgem e você já tem uma lista de prioridades e onde eu vou encaixar essa tarefa? Seria isso?
Seria isso? Seria de dizer não para pessoas que, às vezes te chamam para fazer uma coisa que você não se propôs a fazer aquilo naquele momento? Para tudo, para tudo, para o que você achar aí que cabe. Dizer não a alguém entra muito naquele aspecto de a gente se sentir mal pelo que a pessoa vai sentir. Uhum, Mas se a pessoa pergunta algo com a intenção de receber o sim, ela não tá te perguntando algo, na minha exato. opinião. Ela tá te forçando a alguma coisa. Se ela não aceita o não como resposta, o problema não tá em você, tá na outra pessoa, desculpa. O não é a sua posição diante daquela afirmação. E a vida ela gira em torno disso. Você sempre vai colocar as pessoas e as pessoas vão te colocar em situações que você vai dizer sim ou não. E quem pergunta tem que esperar tanto sim quanto não. Pode ter outras respostas dependendo do tipo de pergunta, mas você tem que estar aberto a entender o outro, né? Afinal, é o outro ser, são as decisões dele. E a gente se sente mal por dizer não e magoar a outra pessoa e tal, mas se magoou a outra pessoa, não tem a ver com você, tem a ver com o que ela esperava de você, a expectativa dela em cima de você. Exato, exato. E uma falta de compreensão também, né, da outra pessoa sobre você, sobre o que você está fazendo, sobre o que você quer fazer ou não quer fazer. Sim. Então, se você não quer procrastinar, prioriza, faz o contrário, coloca as atividades mais desprazerosas no começo do dia. Se você tem um desafio muito grande, pouca habilidade, aloque o tempo em sessões para você desenvolver essas habilidades e aí sim, desenvolver aquela tarefa. Se é uma tarefa que é muito simples para você e não tem envolvimento, é irrelevante, faça com que ela seja mais desafiadora, tente fazer com que ela seja realizada num curto prazo de tempo, mais do que você jamais imaginou, e aí você vai conseguir realizá-la logo. E deixe as atividades que são menos procrastinadas comumente ao longo do seu dia. Seu dia fica mais gostoso, fica mais prazeroso.